Levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Lauren Lorson e com o John Rosenstern, o Dr. Don Paul Gray, e é bom estar com você aqui hoje. Como vocês sabem, temos estudado o Espírito Santo do grande livro de Atos faz alguns meses. Atos capítulo 2, o 8, o 9, agora o 10 e o 11, e vamos para o capítulo 19 daqui a pouco, se conseguirmos chegar lá no próximo dia e tal. E vamos começar hoje com o capítulo 11 de Atos, versículo 22. Falamos disso no último programa. Não resolvemos tudo ou explicamos, apenas lemos o texto e vamos recomeçar no versículo 22, por favor, Lauren. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que na época era a sede da igreja, e as notícias falam de boas notícias. Ouviram dizer sobre o grande número de pessoas salvas em Antioquia, sendo que a maioria era gentio, e não entraram nas ofertas de sacrifício, não guardavam sábado as festas, e talvez houvesse uma controvérsia sobre aquilo que fosse pequena, mas as notícias que chegaram à sede de Jerusalém sobre os gentios aceitando a Cristo, eles queriam saber como aceitamos ou rejeitamos, como vamos agir, porque Jerusalém ainda estava envolvida no guardar do sábado, a circuncisão e todos esses tipos de coisa. Mas quando ouviram desse povo sendo salvo, sem dúvida alguma que a situação com Cornélio teve um peso a respeito disso, porque eles tinham interrogado Pedro extensivamente, porque ele tinha quebrado várias regras, ele tinha comido com eles, passou vários dias lá e voltou dizendo que o povo estava salvo, batizado com o Espírito Santo, assim como eles, mesmo não oferecendo sacrifícios ou guardando o sábado ou fazendo essas coisas. Sem dúvida alguma, tudo isso teve um peso muito grande na mente dos líderes de Jerusalém, incluindo os 12 originais, os apóstolos, eu não sei, mas eles determinaram fazer algo a respeito daquilo e fizeram o que era certo. Vocês querem adicionar alguma coisa sobre isso? Bem, no versículo 19 nós vemos, e eu não quero atrasar muito, mas a Bíblia nos diz no versículo 19 que os que vinham de Jerusalém ainda estavam pregando somente para os judeus. Então, outros vieram de Chipre e Cirene e começaram a pregar para os gentios. Então nós temos uma combinação de coisas acontecendo e o dispersar que aconteceu depois da perseguição tirou muitos judeus de Jerusalém, mas ainda assim só pregavam para judeus. E esses outros que vieram de Chipre e depois de Cirene, eles... Só um instante. Você está dizendo que, independentemente do testemunho de Simão Pedro, a situação com a casa de Cornélio e todos eles aceitando a Cristo, e aquilo foi uma situação monumental, que Pedro teve essa visão grandiosa quando um anjo apareceu para Cornélio. Você está dizendo que eles estavam ignorando aquilo? Evidentemente sim, porque no versículo 19 o texto diz que eles estavam pregando a palavra somente para os judeus. Então, várias coisas podem ter acontecido. Lembra que essa reunião aconteceu em meio à liderança. Quão longe ou quão rápido isso disseminou para o povo local, não sabemos. E uma grande perseguição acontece em Atos 8 também. Foi ali que Saulo acabou perseguindo as pessoas. Então, as pessoas que pregavam em Antioquia de Jerusalém podiam ter saído dali muito antes do evento que vimos no capítulo 10,
porque agora se refere a por que os judeus estavam em Antioquia, não necessariamente o tempo dele, no versículo 19. E agora, depois que eles se espalharam por causa da perseguição que veio sobre Estevão, isso está lá no capítulo 8. Então, tem muito tempo envolvido aqui, e é aquilo. Olha, mas independente do fator do tempo, isso foi depois que Pedro teve essa experiência e eles sabiam. Eu não sei se isso é um fato, irmão Swagger, e a razão por quê é que vivemos em uma época em que se alguém tossir aqui na América, qualquer um no mundo pode saber em 30 segundos. Mas isso não é na época de mensagens de texto, de e-mails e nem cartas, porque era difícil de enviar na época também. Quão boa a comunicação era, mas isso é algo monumental, não era algo pequeno. Notícia de boca a boca espalha rápido, verdade. Mas quando descobriram que haviam muitas pessoas sendo salvas, é aquilo. A igreja em Jerusalém faz algo para informar as pessoas ou tentar mostrar para Barnabé o que está acontecendo. Então ainda existia uma falta de informação ou até de inclinação. O problema é um dos dois. Ou havia uma falta de informação para ir aonde Pedro foi, se é que eles sabiam, ou uma falta de informação na época. Eu ainda acredito que havia uma relutância ali, sem dúvida alguma. E é isso que quero dizer. Sem dúvida, eles estavam relutando, porque eram pessoas que eram judeus, que viveram debaixo da lei por 1.600 anos e ainda estavam entrando nesse novo conceito que tinha sido introduzido e dúvidas existiriam sobre o que pensavam e até onde eles podem ir. Será que isso aplica a nós? Então, eles eram confortáveis com os judeus e ministravam para eles. Pode falar, John. Será que seria uma preferência, conhecendo os judeus e a atitude dos judeus um para com o outro? Existia essa ideia de que eles eram família. E a possibilidade de preferência existia, talvez? De preferência? Se algo é necessário, que a sociedade precisa saber, minha inclinação é falar para a minha família primeiro, para que eles se preparem. Talvez isso existia, olhando agora para o que estava acontecendo com os judeus, tentando se proteger e se ajudar. Se você tem algo especial, leve para a nossa família primeiro, nosso povo. Então talvez isso pode ter existido aqui também. Eu acho que tudo que você pode imaginar tinha um pouco disso envolvido nessa situação, né? Mas pode ler o versículo 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, que na época era a sede da igreja, e notícias falam de boas novas. E enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé era o homem certo, por isso foram guiados pelo Espírito quando enviaram ele, como te falamos no programa passado, semana passada, eu acho. Quando escolheram Barnabé, eles tinham a mente de Deus sobre essa questão. Ele era o homem certo. Ele ia levar algo muito maior do que só uma viagem para Antioquia para vigiar a situação. Deus já tinha Paulo em mente ali. Claro que eles não tinham Paulo, mas o Senhor já pensava nele. Então, quando enviaram Barnabé, eles tinham a mente do Senhor sobre essa situação. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, se refere ao fato de que Barnabé viu a vida dos gentios transformada. Quando diz aqui vendo a graça de Deus, ele viu gentios, homens e mulheres que aceitaram a Cristo e a vida deles estava obviamente transformada. Era inegável, a vida deles estava transformada sem guardar o sábado e sem ser circuncidado e sem todas as coisas judaicas que eles pensavam que tinha que existir. Eles viram que eles não se envolviam em nada disso, mas que era óbvio o que tinha acontecido, porque todos aqueles países naquela época, eles adoravam a ídolos. E a adoração, às vezes, era muito imoral. E construíam templos gigantescos para esses ídolos e por aí vai. Então, esse povo tinha largado esse tipo de atmosfera, esse tipo de estilo de vida, e eles tinham abandonado tudo aquilo e estavam vivendo para Deus. E não se podia negar.
Não se podia negar que a graça de Deus tinha transformado a vida desse povo. Então, foi isso que Barnabé viu. E ele não estava orgulhoso, porque existem muitas pessoas que dizem: Louvado seja Deus, eu não vou aceitá-los até que eles comecem, sabe, a circuncidar os bebezinhos deles e por aí vai. Então, Barnabé, ele aceitou o que tinha acontecido. Ele sentiu o espírito das pessoas, certo? 23. E você não devia explicar essa palavra aí que você diz, ele não era orgulhoso, porque isso aí não é um termo comum. Eu já ouvi as pessoas falarem disso da Bíblia, mas existem pessoas no mundo inteiro que não sabem o que é isso. Quando eu digo orgulho ou orgulhosos, quer dizer que eles estavam meio que, naquela época, quando eles queriam mesmo trazer problemas para alguém, então eles costuravam a pessoa em um couro de lobo ou algo assim, e quando aquilo secava, deixava eles rígidos. Então eles ficavam presos e aquilo era uma expressão para o orgulho. Era algo muito pior do que só ter o coração endurecido naquela época. Era quase que fosse uma tortura e era para torturar a pessoa mesmo. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, que fossem guiados pelo Espírito Santo. Ele pregou para eles e aceitou a salvação e a redenção deles. Mais uma vez, se tivessem escolhido a pessoa errada, ia ter atrapalhado muito. Agora, eu presumo, nunca foi dito, mas presumo que Barnabé estivesse naquela reunião lá em Atos 11, que vocês já falaram a respeito de Pedro, que ele devia estar ali e sentiu do Espírito Santo quando Pedro falou que os gentios foram salvos. Então ele já era familiarizado com isso. Certo, certo. Vamos para o intervalo. Voltamos já. Não saia do seu lugar.